Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode se sentar, por favor, irmãos. Hoje nós vamos dar início a mais um dos nossos estudos da Bíblia. E hoje nós vamos entrar num tema muito importante para todos nós, que é o batismo nas águas. O batismo, ele é fundamental, indispensável, e mais do que isso, ele é uma ordem. Todos quanto creram em Cristo Jesus, obrigatoriamente devem passar pelo batismo, salvo em raras exceções, dos quais sequer a Bíblia fala. Mas, se houver algum impedimento que esteja relacionado à água, isso pode, de alguma maneira, às vezes relativo à saúde, pode dificultar esse processo. Mas, tirando essas raras exceções, todos obrigatoriamente devem passar pelo batismo. O batismo é o primeiro contato que nós temos com a fé cristã. Depois, evidentemente, de crer em Jesus. Irmãos, esse estudo, eu quero levar ele bem dentro da Bíblia, tá? Então você pode marcar essas referências se você quiser, ou você simplesmente pode ler para você relembrar os pontos importantes desse estudo. Eu não vou entrar muito na questão histórica, embora nós temos aí muito material histórico que fala a respeito do batismo, como que a igreja ao longo do século se organizou. Existem documentos de fé antigo que falam muito a respeito desse tema. Existem muitas discussões, relativas ao batismo, mas eu acho que isso não vai ser interessante para nós neste momento. Eu acho que basta nós rever esses pontos importantes da fé, e para nós já será o suficiente e o bastante. Por que é importante nós revermos esses pontos, Nós temos visto no Brasil, não só no Brasil, mas quem acompanha movimentos doutrinários, quem acompanha a fundação de novas igrejas, as novas tendências, acho que essa é a palavra que hoje tem sido usado em relação à fé cristã, percebe o surgimento de várias práticas. E essas práticas, às vezes, ou quase sempre, são práticas que têm um viés inovador, que têm a tendência de inovar e não preservar uma tradição, preservar um costume, preservar uma doutrina. A ideia é revolucioná-la, mudá-la, transformá-la, ou, como alguns falam, readequá-la ou repensá-la para o tempo presente. Só que isso constitui um sério problema. Quando se altera uma doutrina que foi criada pelo próprio Deus, que está escrita na Bíblia, que é um material que tem a inspiração divina, isso constitui um sério delito. E quanto mais distante, mais problemas isso pode trazer para dentro da igreja. Então, por isso, nós vamos rever a doutrina do batismo, como fazemos com todas as outras doutrinas aqui na igreja. Querendo ou não, toda pregação, toda mensagem que é pregada, doutrinas são revistas. Há uns dias o pastor estava falando da doutrina da cura, que a Bíblia ensina a respeito da cura. Falamos sobre o evangelismo, a Bíblia ensina sobre o evangelismo, é uma doutrina da Bíblia. É um mandamento bíblico, foi dado por Deus, está na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o batismo. Eu acho que essa imagem aqui é uma imagem única, que dá para representar aquilo que todo mundo imagina como aconteceu quando faz a leitura dos textos bíblicos relativo ao ministério de João, que foi o primeiro a iniciar o trabalho dos batismos. João escutou a voz de Deus, e a voz de Deus mandou que ele fosse para o deserto para batizar
até que viesse aquele a quem ele devia esperar, que era o Messias. E aqui nós temos a figura ilustrativa, é evidente, do próprio Messias, que é o Salvador do mundo, Jesus Cristo, sendo batizado por João. Essa imagem, eu acho que quando se fala de batismo, é a primeira imagem que a nossa mente desenha, né? Jesus sendo batizado no Rio Jordão. Isso aí. Bom, então vamos começar. Pode passar. O batismo é parte fundamental do trabalho da igreja. Lembre bem, parte fundamental do trabalho da igreja, porque é uma atividade que a igreja exerce, é a igreja que realiza, bem como ainda nos evangelhos, nem mesmo o próprio Jesus batizava, quem batizava eram seus discípulos. É uma ordenança determinada por Jesus antes da sua ascensão. Jesus, antes de ascender aos céus, ele mandou que se pregasse o evangelho, se fizesse discípulos, ensinasse os discípulos e os batizasse. Vamos chamá-lo de ordenança. Todas as vezes que você falar de batismo, nunca use a palavra sacramento, porque sacramento é uma palavra muito perigosa. Eu já falei isso na Santa Ceia, quando falamos da Santa Ceia, e agora novamente falo quando falamos a respeito do batismo. Sacramento é uma palavra que deve ser usada com muito cuidado, porque ela tem muitos sentidos. Então nós não usamos isso. Nós usamos a palavra ordenança, que é uma palavra da tradição batista, que fala a respeito de que Jesus, antes de ascender aos céus, ele deixou 2 ordens. Óbvio que são muitas outras, né? Muitas ordens de Jesus deixou, mas nós temos isso como 2 ordens que a igreja devia executar. As 2 ordenanças da igreja é o batismo e Santa Ceia, embora existam as demais também. Assim como a Santa Ceia, o batismo está envolvido ou envolto em várias discussões. Se dão por causa das diversas vertentes cristãs. As diversas existentes e as novas vertentes, né? As novas igrejas que vêm surgindo cada dia. E essas igrejas também exercem esta prática. Não só as igrejas, mas existem algumas seitas cristãs. Por que são seitas cristãs? Porque nasceram em torno do cristianismo, da fé cristã. Por isso nós as chamamos de seitas. Elas são seitas porque alguns dos seus ensinos são diferentes ou contrários dos ensinos de Jesus. E por isso nós as chamamos seitas. Muito do que hoje se chama igreja, se nós formos olhar à luz das Escrituras, na verdade, elas se encaixam melhor em seitas. Muitas igrejas hoje que têm o título igreja em suas placas, são melhor descritas como seitas, porque elas não ensinam as doutrinas corretamente. Dentre as divergências estão as seguintes questões. Eu quero apresentar para vocês, para os irmãos, um pouco das divergências, né? Dos desentendimentos a respeito dessa questão. E ao longo do nosso estudo a gente vai trabalhar essas questões sem medo e com cuidado pelas Escrituras. Pode passar, Vanessa. Algumas questões aqui que geraram muita discussão ao longo da história. Qual o significado do batismo? O que significa o batismo? O que ele realiza? Ou quais são os seus efeitos? Lembra que eu falei da palavra sacramento? Ela se encaixa aqui, ó. Por isso que ela é perigosa. Porque algumas vertentes, por exemplo, acreditam que o batismo dá a salvação. Então, independente de quem for, se for batizado, será salvo. Não é bem assim, nós vamos ver isso. Então, quando nós falamos sacramento, sacramento é todo ato que gera um benefício. Então, o que se imagina? Se eu entrar na água, isso vai gerar um benefício. E não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Bem como a Santa Ceia não era, lembra que eu disse? Não será também no batismo. O que ele realiza ou quais são os seus efeitos, nós vamos falar disso. Quem pode ser batizado? Qual é o ministrante adequado para o batismo?
para batizar? Basta ter um irmão cristão e um pouco de água e já dá para fazer? Vamos falar sobre isso, né? Quais as condições para o batismo? Isso aqui é importante, ó. Quais as condições para o batismo? Quais as condições para batizar uma pessoa? Isso aqui é importante, ó. Acho que isso aqui é um dos pontos que nós mais damos atenção na nossa atividade batismal. O batismo salva ou perdoa pecados, né? É uma questão histórica também. Existe uma linha do cristianismo que acredita que o batismo salva e uma outra linha que acredita que o batismo gera, né, produz como um sacramento, algo que nós não defenderemos, gera o perdão de pecados. É muito comum, não, era muito comum na história as pessoas deixarem o batismo para o fim da vida. Por quê? Porque ele podia fazer tudo o que ele tinha que fazer ao longo da vida, as suas atividades, né, e manter aquele comportamento inadequado, contrário às Escrituras, e no fim da vida ele batizava e ia para o céu. Então isso aqui é algo do qual nós não defendemos. Não defenderei que o batismo salva, em nenhum momento vou fazer isso, e muito menos que o batismo perdoa pecados. As crianças e os bebês podem ser batizadas? É mais uma questão. Existe também vertentes que batizam crianças, né? Católico e protestante, tá bom? Por exemplo, os presbiterianos, os metodistas e a Igreja Católica fazem o chamado batismo de crianças, embora seja por razões teológicas diferentes. A Igreja Católica tem a razão teológica diferente das igrejas protestantes reformadas, mas ambas batizam crianças e também um ponto que eu vou contrariar. Nós não batizamos crianças, e aí nós vamos falar sobre isso. Qual é o modo apropriado para o batismo? Os irmãos viram os vídeos, né? Eu não tinha como passar aquilo aqui, mas vocês viram novos modos de se batizar, né? Precisa ser por imersão, outros modos são aceitáveis, ainda a mesma questão. Aspersão, alguém já ouviu essa palavra? Batismo por aspersão, espirrar água, efusão, derramar água na cabeça, no balde, alguém já viu? No tobogã, e tem também de biquíni na piscina, acredite ou não. Bom, pode passar. Vamos começar o primeiro ponto. Primeiro ponto fundamental que nós cremos, que a forma mais apropriada é por imersão. A forma mais apropriada é por imersão. A palavra batismo significa mergulhar, afundar, imergir. O seu significado na língua grega, tendo em vista a língua grega por causa do Novo Testamento que foi escrito na língua grega, sempre tem o sentido de posto completamente dentro d'água. Todas as vezes que nós vemos dentro de um contexto bíblico, precisa ser avaliado, mas a palavra batismo, o que está em mente? Alguma coisa que foi mergulhada por completo dentro da água. Jogar água simplesmente, existem outros conceitos, outros termos que se utilizam. Espirrar água, deixou cair água, bebeu água. Mas todas as vezes que utiliza a palavra batismo, o que está se pensando é alguma coisa mergulhou por completo, foi posto por completo debaixo da água. Esse é o conceito. Esse é o significado do termo. Então não adianta criar uma ideia em torno dessa palavra. Essa palavra não dá. Batismo é mergulhar por completo. Mergulhar o todo dentro da água, evidentemente. A palavra e o conceito de imergir, eu vou usar aqui imergir, mas posso usar afundar ou mergulhar, vai dar na mesma, porque a palavra batismo, ela tem esses três sentidos. Essa palavra ou conceito, às vezes você não vai achar a palavra, mas você vai achar o conceito.
E é isso que nós vamos procurar. Está presente em vários textos que tratam do assunto. Primeiro texto aqui, que eu quero mostrar para os irmãos, para nós defendermos a ideia de que a forma mais apropriada é por imersão. E depois eu vou dizer por que essa forma é a mais apropriada. Primeiro texto está aqui, ó, coloquei por inteiro. Marcos, capítulo 1, versículo 5. Toda a região da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. Ele quem? João Batista. Confessando os seus pecados, vamos falar sobre isso em um outro momento, ainda não hoje, eram batizados por ele no rio Jordão. Aqui está, ó, primeiro emprego da palavra batizado. Eram batizados por ele no rio Jordão. Essa palavra se encaixa perfeitamente na ideia de mergulhar, afundar. Por quê? Ou imergir. Porque foi realizado num local que tinha água o suficiente para isso, um rio. E nós sabemos que o Rio Jordão era um grande rio, principalmente naquele período. Então, essa palavra, ela não pode ser desvirtuada do seu sentido. Ó. Eram batizados, eram mergulhados por ele no rio. Eram imergidos por ele no Rio Jordão. É o primeiro uso da palavra batizados, mostrando a atividade de João Batista, o início. Como que João Batista fazia? João Batista batizava, ou seja, afundava pessoas no rio, literalmente. Afundava pessoas no rio. Parece estranha essa palavra, né? Mas é exatamente o que acontecia. O João, todas as pessoas que vinham a ele, né? E aí, outras questões em relação a isso, nós vamos falar depois, como, por exemplo, a confessando seus pecados e tudo mais. Não é sobre isso que eu quero falar agora. Eu quero falar que todos os que vinham a ele, ele afundava no rio. Ponto final. Era assim que ele fazia. E daí nós temos aqui, perfeitamente, nessa frase, bem coerente e coeso, que ele fazia isso exatamente no lugar onde tinha muita água, no Rio Jordão. Então, Marcos 1:5 fala sobre isso. Fala como João fazia. Todos os que vinham a João, todos que iam ter com ele, ele afundava no rio. Ele mergulhava por completo no rio. Ele colocava a pessoa, pegava a pessoa, literalmente, afundava ela no rio, e isso era considerado o ato que João fazia, o ato do batismo. Por quê? Para quê? São questões que a gente vai falar depois. Agora eu só quero falar disso aqui, ó. João afundava pessoas dentro do rio, mergulhava pessoas dentro do rio, que é o sentido da palavra batizava. Pode passar. Segundo texto, aqui o segundo texto é referente ao batismo de Jesus. Preste atenção. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Marcos capítulo 1, versículo 10. Em relação ao batismo de Jesus, nós temos aqui claramente evidência de que João Batista fez o mesmo que ele fazia com aqueles que iam ter com ele. Afundou Jesus dentro da água. Tanto é que o texto diz que eles saíram da água. E aonde Jesus foi batizado? Aonde, Mateus? Onde? No Rio Jordão. Exatamente. Eles saíram da água, o que dá a ideia de que eles entraram na água. E para que entraram na água? Para que Jesus fosse batizado, ou seja, para que João afundasse Jesus dentro da água. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá ia o povo para ser batizado. Olha que interessante a estrutura desse texto. A palavra batizado, João também estava batizando, afundando pessoas debaixo da água, mergulhando pessoas na água, local em Enom, perto de Salim, justamente por quê? Porque ali havia muitas águas. Então, essa atividade que João realizava, normalmente deveria ser em um lugar que tinha muitas águas. Para quê? Para que ele pudesse mergulhar, afundar completamente essas pessoas debaixo da água.
E o povo ia. E o povo ia para ser batizado. O povo ia até João para que João afundasse o povo debaixo da água. Mergulhasse o povo debaixo da água. Parece, né? Parece uma questão de pouca importância, mas não é não. Principalmente porque vocês viram lá o balde e viram o toboágua, né? Então, isso aqui é doutrina. Isso aqui é importante. Como que nós temos que fazer quando o povo vir ter conosco? Né? Da mesma forma que João fazia. Da mesma forma que João fez com Jesus. Batizar. Mergulhar por completo debaixo da água. É dessa forma. É dessa maneira que nós temos que seguir. O mesmo padrão como foi feito tem que continuar a ser feito. Não posso criar um novo padrão. Não posso modernizar. Não posso. Não posso. Tenho que fazer do jeito que era feito. Do jeito que foi determinado. Continuando. Ainda na mesma questão. A forma mais adequada é por imersão. Para não dizer a única forma. Fui generoso. Indo eles caminhando, um outro texto agora, texto clássico, Felipe e o eunuco. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou, vê, aqui há água. O que impede que eu seja batizado? Perceba a estrutura do texto. Olha o cuidado que o escritor do texto tem em relatar o que está acontecendo. Eles estavam indo no caminho, com certeza tinha água no carro, tinha água na carruagem, água para beber. Mas veja bem, eles chegaram a um lugar onde havia água. Então aquela água que eles tinham, vamos sugerir isso, não seria adequada. Não dava para fazer o batismo com a água que tinha guardada. Mas olha como o texto foi montado. Eles estavam indo, chegaram a um lugar que tinha água, e o eunuco perguntou, olha aí a água, vê aqui, ó, a água. E disse, o que impede que eu seja batizado? O que impede de você me mergulhar nessa água, me afundar nessa água, me imergir nessa água por completo? Então, evidentemente, era uma atividade que demandava água, e não era pouca, era o suficiente para afundar uma pessoa. Porque se fosse por falta de água, provavelmente eles teriam água, porque as longas viagens que eles fazem pelo deserto, tem que ter água. É evidente que eles tinham água, é evidente, é claro que eles tinham água, mas para essa atividade, o que se percebeu é que o texto foi construído justamente, né, o escritor ele deixou bem claro que eles chegaram a um lugar onde havia água, e que o eunuco disse, olha aí, tem água, e então foi afundado. Perguntou pelo menos o que impedia que ele fosse mergulhado ali. Mandou parar o carro, desceram ambos à água, os dois entraram, tanto Felipe como o eunuco, e o afundou, e o mergulhou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não ouviu mais o eunuco, mas, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Ainda aqui, no versículo 37, perceba a estrutura do texto. Mandou parar o carro, os dois desceram para a água. Olha o escritor, o cuidado que ele tem. Os dois desceram para a água. Então, o batismo do eunuco foi realizado por Felipe. E ele dá a entender isso claramente, porque ele diz que os dois desceram, embora o texto já seja muito claro quanto a isso. Os dois desceram. E aqui, Felipe o batizou. O texto está dizendo que Felipe mergulhou ele dentro da água. E que depois os dois saíram de dentro da água. Mais uma evidência clara de que o modo mais adequado é o batismo por imersão, por mergulho. Cuidado com a palavra mergulho, tá? Não é o mergulho da forma como você entende, de mergulhar. Não. Mergulhar, nós temos que voltar no antigo texto grego, nós temos que seguir a força que ele tem de sentido, de significado. E o mergulhar aqui é no sentido de afundar. A palavra é conhecida dessa forma.
Se hoje a palavra batizar tem outro sentido, gera outro universo de compreensão, naquele período não era assim. Era uma palavra que foi usada na fé cristã, mas era uma palavra que poderia ser utilizada em outras questões, porque era uma palavra comum. Embora estivesse na Bíblia, poderia ser empregada numa outra atividade comum, né? A criança mergulhou na água, estaria a palavra batismo lá. Mas aqui nas Escrituras segue o mesmo sentido, que batizar é mergulhar, sempre será e continuará sendo. E aí nós vamos para o próximo ponto, para compreender melhor por que esta forma é a mais adequada. Não só porque os textos dizem, ou evidente, em primeiro lugar, porque os textos dizem, mas também há outro sentido, que o batismo por imersão ele é mais adequado. Ele começa a ser mais adequado quando nós compreendemos o simbolismo e o significado do batismo. O que o batismo simboliza? Ou o que o batismo significa? O batismo simboliza, né, o ato do batismo, simboliza a nossa união com Cristo, em sua morte, sepultamento e ressurreição. Você lembrava disso? Lembrava disso? O que simboliza o batismo? Ou o que significa o batismo? O batismo simboliza e significa a nossa união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Além disso, também, este simbolismo parece exigir imersão. Parece exigir aquele conceito de batismo como afundar e mergulhar. E aí nós vamos ver por quê. Vamos para os textos. O primeiro texto aqui é um texto importante. Eu queria que você marcasse esse texto na sua Bíblia como batismo. Todas as vezes que você sentir dúvida a respeito do batismo, este texto aqui e outro texto que eu vou passar, são dois textos que eliminam qualquer dúvida em relação a isso. Romanos, no capítulo 6, versículos 3 e 4. Esse texto é muito importante quando falamos a respeito do batismo, porque ele deixa claro algumas questões. O que acontece aqui nesse texto? O apóstolo Paulo ele está falando aos romanos que a graça de Deus ela nos foi dada para que nós abandonemos o pecado, deixamos o pecado. A ideia de que quanto mais gracioso for Deus, essa graça vai alcançar os nossos pecados, poderia gerar no coração dos romanos a ideia de que eles poderiam pecar, eles poderiam viver a vida como eles quisessem, porque a graça de Deus é tão grande que os pecados deles seriam perdoados. O apóstolo Paulo diz, não, a graça de Deus tem limites. Olha o que ele diz aqui no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1. Vou ler a primeira parte para depois a gente entender aqui a segunda. Ele diz assim, que direi? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente, ou seja, a graça seja maior? Ele disse, de modo nenhum. Nós, os que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 3. É uma pergunta que o apóstolo Paulo vai fazer. Não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, foram batizados na sua morte? Você sabia disso? Você sabia que todos quantos foram batizados em Jesus, foram batizados na sua morte? No versículo 4 ele vai explicar. Ele diz assim, nós fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós fomos sepultados com Cristo na morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Aqui é importante. E aqui você precisa compreender. Eu vou passar o slide e depois eu vou voltar para você compreender. Aqui nós temos uma melhor compreensão de como isso funciona. Aqui nós temos a figura do que aconteceu com Cristo, do que aconteceu conosco e do que o batismo por imersão simboliza. Veja aqui o evento da morte. Aqui está uma representação de Jesus na cruz. E o que o apóstolo Paulo disse no versículo 4? No versículo 3. Nós fomos batizados com ele em sua morte.
quem está aqui? E quem que está junto com Jesus aqui? Dá para ver na imagem? Aqui está nós, que o apóstolo Paulo fala. Nós fomos sepultados com ele na sua morte. Aqui está Jesus morto, crucificado. E aqui, juntamente com Cristo crucificado, estamos nós. O velho homem, o homem do pecado, o homem das antigas práticas. Aqui está o antigo César. Vou usar o nome do César. Aqui está o antigo César, com Cristo na cruz. E aqui nessa imagem não tem, mas no texto que nós vamos ler um pouco mais à frente, era para ter aqui também, simbolicamente evidente, estou usando uma linguagem figurada, não tome como literal, aqui estaria um escrito de dívida com o nosso nome, das ordenanças de Deus que nós quebramos. Então, o escrito de dívida com o nosso nome, Cristo Jesus e o velho eu estão crucificados aqui, mortos. Estes foram mortos e serão sepultados. Aqui as duas coisas têm que ser pensadas juntas. No ato do batismo, este velho homem vai ser sepultado, vai ser enterrado. O sepultamento que aqui representa é para nós hoje o que é o enterro. Enterrou, acabou. Lógico que essa não é a esperança da igreja. Mas para que você entenda a figura do que Paulo está dizendo, ele está dizendo que morreu, acabou. Aqui o velho homem morreu, para o velho homem acabou. É exatamente quando a gente enterra. Sepultou, parece que é a parte mais difícil do momento da perca, né? Você está ali, você está vendo a pessoa. Daqui a pouco, baixou o caixão, colocou as placas, fechou com o cimento, ali dói. Ali, a primeira coisa que vem, acabou, não vou mais ver. É complicado. E é o que acontece aqui, O velho homem, Cristo e o escrito de dívida são crucificados, cravados na cruz. Aqui está Jesus cravado na cruz, o escrito de dívida cravado na cruz e o velho homem com os seus pecados e as suas práticas cravado na cruz, mortos e sepultados. Para quê? Continuemos aqui com o apóstolo Paulo no versículo 4. Fomos sepultados com ele quem? Jesus, no batismo da morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também nós, em novidade de vida. E aqui, nós já temos a ressurreição de Cristo. E junto com Cristo tem uma pessoa aqui. É esse aqui que morreu, o César, agora ele ressuscitou com Cristo. Em Cristo, o que ocorreu com Cristo Cristo morreu de fato. Cristo morreu. E figuradamente, nós também temos que morrer. É evidente que não é a mesma morte que Cristo, porque Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E nós temos que morrer para a prática do pecado. Então, é nesse sentido que nós morremos. Nós morremos para a prática do pecado. Simboliza o radical abandono da prática do pecado, sepultado para que não ressurja. Mas em Cristo, aqueles que morreram com Cristo, presta atenção nisso. Todas as vezes que o apóstolo Paulo, ele frisa bem que é com Cristo. Para chegar até aqui, você tem que morrer com Cristo, para Cristo, segundo a vontade de Cristo, né? E aqui você vai ressurgir para uma nova vida, o que Paulo chama de novidade de vida. Uma nova vida com Cristo Jesus. Aqui está. E aí, como que isso aqui que ocorre, que de fato ocorreu com Cristo, que em outro sentido ocorre conosco, como isso é melhor representado? Ele é melhor representado pelo batismo da imersão, pelo batismo, pelo mergulho. Aqui nós temos a figura de como isso ocorre, como a imersão é feita. Temos aqui o pastor e o César. Aqui o César já se apresentou morto. É um ponto que eu vou defender. Nós batizamos crentes. Primeiro se torna crente, depois a gente batiza. Então é batismo de crentes. Tá vendo? Aqui, o César já se apresenta morto. Ele já morreu para os pecados, já morreu
para os seus desejos, para as suas vontades. Aqui ele já está morto. Não é que isso vai acontecer no dia do batismo. Se você deixar para acontecer isso no dia do batismo, você é louco. Isso não acontece. Aqui, ó, ele já tem que se apresentar morto. Entendeu? Aqui, ó, já vai ter ocorrido a morte. Então, digamos que o pastor está aqui, o César está aqui, morto. E agora nós precisamos fazer o que com o morto? Sepultar. Vamos enterrar ele? Aí o pastor enterra o César. Olha aqui, ó. Aqui está a sua cabeça. Mas tem que afundar. Tem que entrar tudo. Tem que baixar na sepultura mesmo. E aqui, ó, esta é a figura do sepultamento. Nós fomos sepultados com Cristo, né? O velho homem foi sepultado com Cristo. E aqui, o levantar de dentro da água, depois de mergulhar, simboliza o novo nascimento, a nova criatura, a nova vida. Você compreende? Isso é perfeito, não é? Por isso que o batismo por imersão é o mais adequado, porque ele consegue representar com fidelidade esses eventos aqui, ó, morte, Cristo morto por causa do pecado e o cristão morto para o pecado, apresenta-se morto, sepultado o velho homem e a ressurreição. Cristo ressurgiu de fato e nós ressurgimos para uma nova vida. E aqui é o novo nascimento, a nova vida, a nova criatura. Então o batismo por imersão é o mais adequado. Outros modelos de batismo, como por exemplo, espirrar água, não dá para representar a força que essas verdades têm. Não dá para representar. Por isso nós não consideramos adequados. Independente de quaisquer outras questões. O mais adequado, eu estou dizendo o mais adequado. Eu nem entrei na questão de o único. Estou dizendo que é o mais adequado, que melhor representa a imersão. O mergulho completo. Derramar água na cabeça também não representa. Não é bem representado. Esses eventos aqui. E tobogã e balde, muito menos. Muito menos. Então, o batismo de imersão não é à toa. Ele assim o é, justamente porque ele tem essa representação. Ele gera uma representatividade da obra que Jesus realizou e que Jesus realiza em nós. E aí, quando volta o slide agora, filho. E aí, quando nós vimos aqui, ó, que o batismo simboliza a nossa união, evidentemente, simboliza e significa a nossa união com Cristo nessas etapas: morte, sepultamento e ressurreição. E, novamente, as palavras de Paulo: não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo Jesus foram na sua morte? Depois ele prossegue explicando: fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo. Para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso porque nós estamos no versículo 4. Mas se eu fosse ler aqui, ó, Paulo continua. Ele usa uma nova palavra agora para substituir a palavra morte. Ele usa assim, ó: se fomos plantados, como é que você planta? Como você planta? Cava a terra, põe uma semente e deixa descoberto? Tampa. Se fomos plantados com ele, ou sepultados com ele à semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. E prossegue no 6, ó: pois sabemos isto, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado. O velho homem, o nosso velho homem, foi com ele, Jesus, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Então, o corpo do pecado foi desfeito e crucificado com Cristo. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Tem que morrer. Tem que passar pelo abandono radical do pecado. O velho homem tem que morrer. Versículo 8. Se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É claro. É muito evidente. Pode passar, Vinícius. É muito evidente.
Pode passar, Vinícius. Que estas coisas ocorrem na nossa vida e são melhores representadas pela imersão. Pode passar. Próximo texto está aqui, ó, em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Quero que você anote, porque só são 2 textos. Todas as vezes que falar de batismo, você vai lembrar desses 2 textos. Esses 2 textos são importantes para você. Novamente, o apóstolo Paulo vai utilizar das palavras referente à morte e sepultamento. Veja, tendo sido sepultados com ele no batismo, novamente ele diz, ó, vocês foram sepultados com Cristo no batismo. Nele também vocês ressurgiram pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nós nos identificamos com Cristo, por quê? Da mesma forma como Cristo morreu, nós morremos. De maneiras diferentes, mas morremos, assim como Deus o quis. Fomos também sepultados com Ele, nosso velho homem, e também ressurgimos nele. Nele nós ressurgimos pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Esta verdade é claramente simbolizada no batismo por imersão. Quando o candidato ao batismo desce as águas, vemos uma figura do descer à sepultura e do sepultamento. E ao sair das águas, é uma figura da ressurreição com Cristo, para que se ande em novidade de vida. Assim, o batismo representa muito claramente a morte do velho homem, do velho modo de vida, e o ressuscitar para o novo tipo de vida. Então, todos nós que estamos aqui passamos por esse processo. Esse processo do batismo, ele é melhor representado pela imersão, porque claramente ela nos mostra de que maneira nós nos identificamos. Nós nos identificamos na morte, no sepultamento e no batismo. Para finalizar hoje, que eu quero tratar só essas 2 questões, o modo mais adequado e o simbolismo e o significado, eu queria deixar esse texto aqui para os irmãos. Porque assim, às vezes, nós focamos demais na atividade do batismo, né? Porque é uma tarefa da igreja. Nós vemos aí algumas igrejas desesperadas que todo final de semana batizam 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. Todo mês batizam 200 pessoas, 300 pessoas. Atividades de batismo coletivo. Parece-nos que isso é uma coisa boa, porque é o cumprimento do mandamento de Cristo. E até então, de fato, é. Cristo mandou que assim o fizesse. Mas veja bem, irmãos, esse texto aqui, ele fala a respeito da circuncisão. Da circuncisão era o selo da antiga aliança. Todo o menino, ao 8º dia de vida, era circuncidado. E esse era o selo da aliança antiga, feita primeiramente com Abraão. E os judeus, eles se gloriavam por causa da circuncisão. Por quê? Era um povo da aliança, o povo de Deus. Mas veja, em Cristo Jesus parece que as coisas são diferentes. Parece que aquilo que os homens dão mais valor, em Cristo Jesus é diferente. Não é que a circuncisão não tenha valor, ela tem, foi instituída por Deus. Mas até mesmo o povo de Israel, por ser o povo da aliança, eles tinham repúdio em relação aos gentios que não eram povo da aliança. E os gentios que não passaram pela circuncisão, era chamado de incircuncisão, que era um sinal externo, um sinal no corpo. E veja, em Cristo Jesus, parece que esses rituais externos, eles têm um valor, mas não tanto quanto isso aqui, ó, ser uma nova criatura. O apóstolo diz, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que é tão adorada pelos judeus, e muito menos a incircuncisão tem algum valor. Embora sabemos que tenha, mas o apóstolo Paulo está querendo mostrar o quê? O que tem mais valor acima disso? É isso aqui, ó, ser uma nova criatura. Não se apegue ao rito. O rito é determinado por Deus. A ordem foi dada por Deus, batize. Mas se não acontecer isso aqui, ó, é banho.
Se de fato isso aqui não acontecer, é porque não morreu. Se não é uma nova criatura, é porque não foi morto e nem sepultado. E não adianta. Bem como na antiga aliança, esses rituais foram ordenados por Deus, mas veja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o mais importante é aquilo que ocorre aqui dentro. O mais significativo é nascer de novo. O que já está pressuposto, morrer e ser sepultado. Isso é mais importante. É mais importante do que o banho. Mais importante do que o mergulho, que vai acontecer e tem que acontecer porque é a ordem de Jesus. Mas o mais importante é ser uma nova criatura. Se não for uma nova criatura, o batismo não terá proveito. É igual a ceia. Se não estiver em comunhão com Cristo e o corpo, o pão e o cálice não terá proveito. Porque são símbolos. E os símbolos não produzem sacramento, não produz benefício. São ordenados por Deus, têm um valor em si, evidente, não estou desvalorizando nenhum deles, mas se não forem feitos com os precedentes que Deus determina, que ocorrem dentro do coração, os símbolos não têm valor, porque eles em si não podem fazer nada. O batismo não pode tirar pecado, o batismo não pode conceder salvação. O que tira pecado e o que conduz salvação é aqui, ó. É esse processo aqui, ó, de ser uma nova criatura que está pressuposto morte e sepultamento. Então, as pessoas se apegam à coisa, à cerimônia, ao rito. Mas se não houver isso aqui, não adianta. É perca de tempo. Então não se iluda. Não se iluda quando é por esses barulhos, esses estrondos batismais por aí afora. Nós vemos dentro da igreja cristãos que estão retrocedendo na fé. Os indicativos são de mal a pior. Embora temos aqueles que se mantêm firme na graça de Cristo, que não caíram dessa graça, que estão perseverando em Cristo. Mas vemos aí esses barulhos enormes, de multidões indo ao batismo. Só que aqui é o importante, ó. Eu não estou julgando a coisa, eu estou julgando o que eu vejo. Isso aí eu julgo mesmo. Porque a gente tem que julgar todas as coisas. Tá? Aquele papo de não julgueis para não ser julgado, é uma das mensagens que ainda eu vou falar com os irmãos. Mas, a princípio, tudo tem que ser julgado. Tudo. Porque você nunca vai saber o que é certo e o que é errado, o que é bom ou é ruim, se você não julgar. Você não pode emitir juízo de condenação, porque isso é próprio de Deus. Mas julgar tudo o que você vê, você julga. Todo mundo faz isso, isso é natural do homem. E isso aqui que é o importante. Ó. A gente não tem que olhar para o ato. Nós temos que olhar para a vida da pessoa. É uma nova criatura? E é isso que tem mais valor. O batismo é uma ordem. Mas mais importante que a ordem é aquilo que ela representa de fato na vida. Ser uma nova criatura. Amém? As palmas louvam ao Senhor Jesus.